Gratidão. E aqui a gente vai falar do processo de iniciação, né? Os processos de iniciação, os iniciados, né? O que são esses iniciados, como é que acontece o processo de iniciação e a importância disso nesse momento, né? Então, nos foi colocado a importância, a prioridade, né? Desses conhecimentos serem transmitidos, transferidos para o maior número de pessoas, para que a gente possa compreender mais de nós mesmos, né? Então, o que é iniciação, né? A iniciação nada mais é que o nosso próprio desenvolvimento, né? O nosso próprio contato com o nosso espírito, a nossa espiritualidade, né? A gente compreender quem somos e todo esse trabalho de expansão de consciência que vai acontecendo ao longo do caminho, ele é um processo iniciático, né? Então, a iniciação, ela tem várias etapas, né? Então, a gente tem aí 7 iniciações e essas iniciações vão acontecendo de acordo ao avanço, né, à evolução de cada ser. Então, a grosso modo, né, porque esse é um tema para muitas horas, né, de transferência de conhecimento, que é muito profundo, né? Cada iniciação envolve vários processos, né? Então, só para a gente ter uma ideia, a grosso modo, essas sete fases, né, essas 7 iniciações, o que envolvem, né? Então, a primeira iniciação é o nosso reconhecimento, né? É o reconhecimento de que somos uma partícula, né? Fazemos parte do todo, não estamos à parte, somos a partícula, né? Então, a gente compreende que a gente é uma partícula de Deus e esse processo de reconhecimento acontece nessa primeira iniciação, primeiro contato com a nossa energia interna, né? Então, esses contatos, na verdade, para cada ser acontece de uma forma. Então, muitas pessoas, de alguma maneira, chegaram nisso, mas não evoluíram sobre isso, não continuaram o processo. Então, o que acontece, né? A pessoa tem uma leve, né, percepção de alguma coisa, mas ela não está consciente disso. E o processo não se desenrola porque ela não tem essa atitude interna de buscar, né, de ir além, de entender o que é aquilo que está tocando ela. E acaba muitas vezes com aquela mente, né, lógica, interpretando um processo desse como algo fora da curva, né? Então fala, isso aqui é muito fora, né? Estou sentindo aqui, será que está acontecendo uma coisa comigo, né? Será que eu tenho que tomar alguma coisa, né? Então, a gente tem que ter em mente, né, que esses processos, o processo espiritual, desenvolvimento do nosso ser interno, ele é a prioridade máxima da nossa vida, né? Então, o planeta, pelo fato de não ter desenvolvido, não ter incentivado, não ter disseminado a importância do desenvolvimento espiritual, da evolução espiritual, os seres se separaram, né? Ficou aquela separação e foi colocado isso como religião. Religião, separação, é um santo, é alguém lá fora, toda aquela fragmentação da realidade. Então, essa fragmentação gerou para muitos, né, essa questão de processo iniciático que parecia coisa de ser esquisito, né? E não é, né? Porque todos nós temos que passar por esse processo. Não tem como. Então, a espiritualidade, se não for desenvolvida, o ser está separado da fonte, está deslocado de si mesmo. E isso vai gerar, obviamente, muitos distúrbios, muitos problemas, muitas disfunções, porque ele não está reconhecendo a sua alma, não está reconhecendo a sua mônada. Então, tem várias etapas do processo iniciático, né? E a primeira fase é justamente a gente reconhecer. E aí a gente vai galgando várias iniciações. Quando a gente reconhece, percebe, aceita e vai, aí você passa para a segunda, para a terceira, para a quarta e assim até chegar na 7ª, né? Então a segunda, aí você vai reconhecendo que existem grupos internos, você começa a perceber esses grupos internos, você começa a dialogar internamente, entendendo, gente, que todo o processo a iniciação, ele acontece no nossa alma, no nosso núcleo interno, no nosso ser interno, é sempre internamente. Então não é algo externo, mas vai refletir na nossa vida externa.
Então, a importância da iniciação, justamente porque vai refletir na vida externa, o ser vai mudar, né? Ele vai perceber mais de si mesmo, ele tem que ter esse movimento, ele precisa fazer a junção e a união dessas iniciações, da primeira, com o seu mundo interno, com o seu mundo externo, da segunda, o seu mundo interno, com o seu mundo externo. Ele vai fazendo isso aos poucos, né? Não é que a gente chega lá na última e depois a gente fala, agora, né? O que eu faço? Mas a gente vai, ao longo do caminho, reconhecendo, vivendo isso, porque isso tem que ser vivido para ser compreendido, e vamos passando para os níveis mais avançados, né? Então, quando a gente chega numa terceira iniciação, aí nós já somos amparados ou começamos a perceber o trabalho das hierarquias espirituais. Então, isso vai se ampliando. Então, todo o movimento é a gente se integrar cada vez mais aos níveis internos, a grupos, a hierarquias e vai ampliando. Então, a expansão de consciência, ela vai acontecendo e a gente vai unindo ou reconhecendo aquilo que já estava dentro de nós. Aqui sou membro de uma hierarquia, mas como é que eu vou reconhecer isso? Quando eu passar por um processo de uma terceira iniciação, aí eu vou perceber que existe alguma coisa, existem hierarquias, existe isso, existe aquilo. As coisas começam a se revelar, serem reveladas. Então, isso no passado foi colocado como conhecimento oculto, né? Então, isso era uma coisa oculta, que ninguém podia falar, que ninguém falava, né? Então, grandes iniciadas, né? Helena Blavatsky, etc., né? Foram seres que passaram por aqui, que trouxeram essa mensagem, que deixaram, inclusive, escreveu vários livros, disseminando todo esse conhecimento interno de como acontece isso, obviamente que dentro da linguagem que ela canalizava, né? Então ela canalizava, ela recebia todas as informações, ela era uma canalizadora dessas informações e trazia isso, e disseminava isso, né? Então a forma, a linguagem é sempre de acordo com aquele canal que foi escolhido para fazer aquele trabalho. Mas ela falava das iniciações, né? Então, usando uma linguagem daquele momento, daquela época, e também de acordo ao canal dela que estava disponível para aquela missão, né? Então, naquela época não se falava abertamente sobre vida extraterrestre, etc., né? Mas já existia, de alguma forma, nas entrelinhas, alguma disseminação sobre isso, né? Então, quando a gente vai avançando nas iniciações, a gente vai reconhecendo mais de nós mesmos e vamos reconhecendo quem somos. Fazemos parte de quê? De que grupo? Que grupos são eles? Que hierarquias são essas? Né? Então, avançando no processo, a gente passa para a terceira, passa para a quarta iniciação. Então, aí você já começa a perceber que você não é só, que não existe só a alma, né? Que existe a mona, o espírito. Então, aí você começa a perceber outra dimensão mais ampla de você mesmo. Então, aí que a gente começa os contatos com o eu superior, né? Então, toda essa questão do eu superior está dialogando também com as hierarquias, né? Que nos acompanham, porque são elas que nos instruem dessas conexões e de como a gente vai compreender isso, né? Esclarecimentos, informações, etc. Mas aí o que acontece? Então, tudo acontece, nós recebemos tudo e sabemos tudo? Não, né? Então, muitas vezes a gente recebe informações, mas a gente não consegue compreender, né? Naquele momento a gente não entende. E aí são colocadas pessoas, seres que estão a serviço no planeta, que vão trazer alguma mensagem para nós. Então, esse é o ponto que a nossa egrégora chegou hoje, trazendo essa informação, né, essa percepção, que é muito importante para o momento atual, necessidade atual da humanidade e de todas as pessoas que de alguma maneira acessarem, né, esse vídeo, essas informações, e que estejam nesse caminho de desenvolvimento interno, né, do seu mundo interno, espiritual, e estejam percebendo que
estão em determinada fase dessa iniciação, né? Então, qual que elas estão? Já reconheceram hierarquias? Ainda não? Como é que está isso, né? Então, esses movimentos, através da nossa egrégora, porque nós trabalhamos com a energia, então conseguimos perceber em que fase o ser pode estar e como ajudar, de alguma maneira, a contribuir com o seu processo, né? Então, quando a gente chega numa quarta iniciação, a gente já está num nível de reconhecimento da mônada, isso começa a se intensificar o momento, como, por exemplo, o serviço, né? O servir ao mundo. Então, quando você toca esse núcleo, você começa intensamente um serviço planetário, você começa a servir as pessoas, você começa a transferir informação, você recebe informação, você transmite, e vão acontecendo situações para que você possa apoiar, né? Apoiar outras pessoas. Então, o movimento energético de manifestação, o movimento energético que a gente recebe para poder ancorar energias é intensificado. Então, uma quarta iniciação, você vai perceber um movimento gigantesco, né? Um movimento onde, entre o recebimento de energias, de frequências, a compreensão, a transmissão e você viver aquilo, acontece assim, numa enxurrada, muitas vezes, grande, né? Então, você começa a receber revelações do seu próprio trabalho interno e do seu trabalho no mundo, a sua missão, um pouco do que você pode fazer, como fazer. Então, as coisas começam a ficar mais claras e o ser passa a compreender mais as leis superiores. Então, esse é o ponto super importante, que a gente compreender toda a construção, né, de como se manifestam essas leis superiores e como os seres interagem. Então, aí a gente começa a ter a clara visão de que tudo está integrado e que a realidade, ela não é material, né? Ela é uma energia que pode ser mudada, né? Então, por isso, entramos no conhecimento de linhas do tempo, tudo isso, por quê? Porque a gente já começa a perceber que existem outras realidades paralelas de nós mesmos, né? Existem outras realidades que nós já vivemos de uma outra forma. Então, o movimento das iniciações, ele é muito importante e ele sempre precisa ser aprofundado. Ou seja, não chega a primeira para a segunda e terceira, quarta, acontece muitas vezes você passar de uma para outra assim, muito rápido, mas é uma percepção. Por quê? Porque de alguma forma o que me foi transferido, né, depois que passei por essas coisas, foi de que eu já tinha vivido determinado processo. Então não é que tudo, parecia que estava tudo acontecendo nessa vida, nessa encarnação, mas não. Muitas coisas eu já tinha vivido isso. Então, aquilo que estava acontecendo ali era simplesmente uma revisão, uma reconfiguração, um reconhecimento, um reforço para te dizer, lembra disso aqui? Lembra daquilo lá? Isso aqui você aprendeu, lembra? Então, a gente passa de novo por determinados processos para relembrar, mas porque o processo intenso daquilo a gente já passou em outro momento. Por quê? Porque senão não teria vida suficiente, né? Não teria como uma vida só passar por tudo aquilo e falar, caramba, como é que foi isso, né? Não tem. Por quê? Porque cada movimento precisa ser integrado, internalizado, vivido, compreendido. Agora, com a transição planetária, esses movimentos, né, de iniciação, eles foram reconfigurados também. Então, o movimento que muitas vezes demorava mais para determinadas fases, acabou sendo intensificado. Por quê? Pela história do que não tem mais tempo, né? Que o tempo começou a ficar curto para o estágio que a humanidade estava, em termos de consciência, de evolução, para o estágio que ela tem que estar. Então, o tempo, né? Entre aspas, o tempo, né? Mas dessa nossa dimensão do espaço-tempo, ficou limitado. Por quê? Porque uma pessoa não podia dar um salto quântico, né? A gente fala de uma iniciação 1 para a sétima, num passe de mágica. Mas
as energias em conjunto com as hierarquias superiores e com o conhecimento de tudo isso, pode de alguma maneira consolidar algumas delas, algumas etapas, e simplificar esses processos, por conta da disseminação do conhecimento em massa. Ou seja, então a gente vai transferir conhecimentos, vai apoiar toda a humanidade, ou seja, as pessoas que querem, que estão no processo evolutivo, e vai fazer isso chegar ao maior número de pessoas. Então isso é uma forma de disseminação em grande escala para que as pessoas tenham o acesso, porque sem o acesso, como ela vai saber, né, se não existisse hoje uma forma, né, de a gente disseminar, não teria, não chegaria em ninguém, porque com aquelas informações ocultas, né, com livros, etc., com entrelinhas, com uma linguagem difícil e tal, as pessoas não conseguiam entender. Né? Como é que alguém vai entender um livro de Helena Blavatsky assim? Né? É uma linguagem subjetiva, né? Por quê? Porque o processo de iniciação é subjetivo, né? É um processo interno. Então, numa linguagem ainda mais subjetiva da época e tudo, aquilo parecia coisa de outro mundo. Então, isso não ajuda, né? Não ajudaria a humanidade no momento atual. Não que aquela obra não ajudasse, né? É extremamente importante. Mas, para um processo de transição planetária, onde temos que entrar nisso, a gente precisa de formas mais simples, mais objetivas, mais diretas. Como é que a gente faz isso? Tá bom, eu tenho que fazer, mas como é que eu faço? Então, esse reconhecimento soma as próprias frequências do planeta, por isso que viemos trazendo a frequência, porque nessa frequência estão esses processos. Então, quando chegamos numa quarta iniciação e começamos a reconhecer a mônada, a gente já está num nível mais evoluído, né, de conhecimento, etc. Mas ainda temos mais a quinta, a sexta e a sétima pela frente. Né? Mas o que significa isso? Né? Então, a quinta é quando a gente chega, como se dissesse, a última iniciação nossa do caminho da Terra, né, da Terra. Essa lei acabou e não tem mais? Não, do caminho do planeta Terra. Por quê? Porque quando a gente passar para a sexta, sétima, a gente já entra num caminho do sistema solar. Por isso que aí entra seres de outras órbitas. Né? Então, por exemplo, você está um ser Urano, uma outra órbita. Está dentro do sistema solar, então já está dentro do caminho solar. Do caminho de iniciação, de integração da Terra com o sistema solar. Então, aí a Terra, ela tem que ter os elementos, a estrutura, as informações, o conhecimento, os seres têm que ter a consciência de que a Terra pertence ao sistema solar. Então, aí vem o caminho solar, que é a sexta e sétima iniciação, aonde o ser vai se unir e vai se tornar um avatar. Então, a gente fala, aí vem o regente de tudo isso, né? É um regente, de fato, que vai unir aquela personalidade, a alma, a mônada, toda essa união num grande avatar que se torna, né? Se torna, no sentido entre aspas, né? Porque ele já é, só que ele vai retomar esse poder de avatar, ele vai retomar, né? Aquilo que ele teve que passar, né? Entrar no planeta, fazer todo aquele processo para ele recuperar essa memória, vamos chamar assim, e se reintegrar de volta a quem ele realmente é. E manifestar esse avatar, que vai ter a sua missão, etc. Tal. Mas aí ele está dentro do sistema solar. Ou seja, o sistema solar são outras leis, é uma outra reconfiguração. E essa estrutura do sistema solar vem para a Terra. Então, um ser, para se tornar, né, chegar no avatar, ele vai ter que ter o conhecimento dessas leis, dessas estruturas do sistema solar. Então ele vai perceber, aí sim começam a acontecer as conexões extraterrestres, etc. Porque aí vem a grande fraternidade de Sírios, que está atuando no planeta nesse momento para ajudar os seres nessa reintegração, nesses processos internos. Então, esse movimento todo, né, ele não é assim, né, tudo. Mas, a grosso modo, são fases que a gente vai passando
para a gente ir reconhecendo em cada uma delas o nosso ser, né? Então você tem a parte da alma, a parte humana, né? Então essas primeiras iniciações são humanas e depois você vai passar para uma experiência mais ampla, né? E por isso que existe a importância de a gente reconhecer que não estamos sozinhos. Então a gente começa a reconhecer que não está sozinho a partir dos grupos, depois das hierarquias, etc. Até a gente se unir de volta com a principal hierarquia, na qual somos membros, e começarmos a atuar junto com ela. Então todo esse processo ele vai acontecendo pouco a pouco, não é tudo de uma vez, mas cada ser tem o seu próprio processo. Então o que está sendo colocado, né, para nós apoiarmos nesse momento, são esses processos. Então como é que isso vai acontecer? Então através da nossa egrégora, eu estou servindo de canal para apoiar esses processos. Então os seres que estiverem disponíveis, que estão trabalhando esses processos e que queiram compreender mais, né, mais de si mesmos, né? Não teoricamente, mas ele pode perceber que ele está num processo de conexão com a alma, ele está assim, não importa em que estágio esteja, mas que esteja, né, no processo evolutivo. Então tem que ser pessoas que estão participando do processo evolutivo, que estão buscando mais de si mesmos, buscando mais conhecimento e integração. Por quê? Porque a gente tem que se integrar com isso. Então, a cura da alma, como a gente chama, é a reintegração dela, do nosso núcleo interno, com o nosso exterior, né? Então, a manifestação da alma, através de nós, que é a expressão da alma, como a gente fala, ela só vai acontecer quando esses processos internos começarem a aparecerem e as pessoas começarem a vivê-los. Então, a pessoa vai percebendo, vai aceitando, vai vivendo, vai se trabalhando internamente e aquilo vai se tornando uma realidade. Então a pessoa vai percebendo todo o seu processo interno, vai se trabalhando, né? Então o que é a ajuda extraplanetária? Ela ajuda não só na reintegração, né, com esses núcleos, porque é a principal atividade de uma energia uraniana, é a reintegração com a essência. É uma das atividades desenvolvidas por essa civilização. É unir o ser, apoiar o ser na sua conexão interna, fazer com que ele reconheça isso, apoie, ajude em vários processos e na questão das crenças para que isso aconteça. Por quê? Porque o que dificulta o ser humano a avançar? Eu não acredito. Então, a crença acaba impedindo o ser humano de avançar. Porque ele fala, mas o que é esse processo? O que é aquele outro? Mas para que isso? Para que aquilo? Então, essa mente, ela precisa ser trabalhada e ela é apoiada por um processo extraplanetário. Por quê? Porque é uma energia que ajuda o ser a reconhecer essas crenças, trabalhar isso e tirar isso da frente, né? Então, o grande momento agora, e que toda a humanidade, toda tem que ser iniciada, toda. Pelo menos ter a primeira iniciação, toda. Então, quem não estiver nesse reconhecimento, está numa realidade fora, né? Por quê? Porque a partir do momento que tenha o reconhecimento, entra na primeira iniciação, ou seja, eu reconheço que eu sou uma partícula, eu reconheço que eu sou partícula de Deus, que eu sou Deus, né? Eu reconheço em algum nível que eu movimento essa energia interna e permito que o processo planetário que está acontecendo, porque o planeta também está nisso. Então o planeta foi iniciado, só que o planeta avança mais rápido, né? Porque o planeta não questiona, né? O planeta vai fazendo o seu processo, daqui a pouco ele se uniu ao sistema solar, então ele já avançou muito, né? Ele já pertence, ele já está num nível de pertencimento, de empoderamento muito grande. Então, o que vai acontecer? A energia do planeta começa a se intensificar porque o planeta está se tornando autoconsciente. Então, o planeta se tornando autoconsciente, ele vai
as energias vão se disseminar, vão se mostrar, vão se manifestar nos seres. Então nós vamos perceber as mudanças em nós, porque o planeta está mudando. Então, se nós estamos conscientes do nosso processo, a gente vai acompanhar e a gente vai seguindo. O planeta está fazendo, nós também estamos fazendo. Se não estamos conscientes, vira bagunça. Por quê? Porque o planeta está se tornando autoconsciente e nós não sabemos nem o que está acontecendo conosco. Então, o chamado agora é muito forte, muito profundo. Por quê? Porque todos têm que entrar na primeira iniciação. Então, isso tem que acontecer para, digamos, alavancar o processo, né? O processo ir para frente e as energias poderem atuar, trabalhar em todos nós. Então, o movimento superior, né? Então, eu estou aqui fazendo esse trabalho para disseminar, para responder perguntas. Então, as pessoas podem fazer perguntas que vão ser respondidas através da nossa egrégora, onde eu sou, servirei de canal para isso. Então, é única e exclusivamente para isso, ou seja, perguntas internas sobre o seu próprio processo, né? Então, como que a gente faz isso, né? Então, as pessoas que estiverem interessadas, elas vão entrar em contato, a gente vai disseminar aqui o contato e como vai ser feito isso, e elas vão trazer suas próprias perguntas, né? Suas próprias perguntas. Então, internamente, a pessoa tem vários questionamentos. Então, isso aconteceu comigo no passado, né? Eu tinha várias perguntas e me chegaram pessoas, me trouxeram uma pessoa que começou a responder. Então, agora eu estou fazendo o contrário, né? Então, aquilo que eu recebi, agora eu estou sendo treinada, capacitada para fazer esse movimento. Então, aquilo que eu recebia, aí vinha uma pessoa, me trazia aquilo e eu compreendia. Era uma coisa impressionante. Então, eu compreendia mais do que estava acontecendo comigo e já avançava. Então, esses contatos são contatos internos, né? Nossos contatos internos, que entram em contatos internos com o outro, né? O outro, entre aspas, com a pessoa que quiser participar disso, fazendo suas perguntas. Então, isso vai sendo uma forma de a gente avançar se ajudando. Então, ambos, né, todas as pessoas vão se ajudando nesses processos e vão avançando. Por quê? Porque hoje não tem mais como tinha antigamente, né? Isso não pode, é velado, né? Não tem. Então, o nosso canal está aberto para isso. Justamente por quê? Porque essa é uma das tarefas a serem feitas, né, realizadas, conforme foi colocado, porque é uma necessidade atual, de que toda a humanidade, essa foi a informação, toda, precisa estar, pelo menos, iniciada. Iniciou, reconheceu. Agora ela está indo, né, ela está já percebendo que a vida dela, ela não anda, o boneco, o personagem não está sozinho no mundo. Então, quem tiver, né, essa vontade interna, né, porque isso tem que vir de dentro, participe, venha participar. Isso é muito importante para todos nós, trocarmos isso, né? No meu caso, manifestar isso, porque eu recebi isso, né? Então, eu recebi isso foi muito importante, muito importante. Por quê? Porque tira essas nuvens, né? Essas falsas ideias que a gente tem, muitas vezes, de que isso é um processo complicado, e o que vai acontecer, e para onde vai, e para onde não vai. E como essa informação que a gente está recebendo, ela já está dentro dos novos padrões energéticos. O que significa isso? Que essas 7 elas já foram reconfiguradas, né, reorganizadas, e elas estão dentro de um novo padrão energético, ou seja, que a gente pode trabalhar agora essa consolidação, essa simplificação, tornando cada vez mais as coisas mais objetivas, mais claras, mais diretas e mais simples. Então, o foco é a simplicidade do processo. Apoiar, ajudar de forma simples, não é nada para complicar, gente, nada para complicar. Por quê? Porque o processo extraplanetário, extraterrestre, é tudo para simplificar. Por isso que essas energias vêm para nos tirar desse passo do passo,
esse espaço do passo que eu vivi muita coisa e falava, meu Deus, por que tanta coisa? Né? Justamente porque isso estava dentro de uma consciência humana fragmentada. Então, o que a gente está fazendo? O que esse processo faz? Ele consolida a consciência humana e une ela ao avatar, une ela ao ser divino, que é o avatar. Né? Então, esses processos todos foram trabalhados, esses processos não são trabalhados pela consciência, pelo ser humano, são trabalhados por seres divinos. Então, são as consciências, como Sananda, são consciências cósmicas que trabalham esses padrões energéticos, todos esses conhecimentos, e nós recebemos e disseminamos. Então, quando a gente recebe uma energia dessa, de um processo, por exemplo, que demoraria muito tempo, aquilo pode chegar para uma pessoa de uma maneira tão simples que ela vira a página. O que uma pessoa demorou 1 ano para fazer, ela pode fazer em meses ou até menos, dependendo da consciência do ser, né? E da sua própria vontade interna, do seu próprio nível de conhecimento, da etapa, do estágio que ele está, aquilo pode virar a chave rapidamente. Então, esse é o momento de a gente aproveitar ao máximo essas hierarquias que estão disponíveis, esses conhecimentos que estão disponíveis, e nos voltarmos para a gente buscar isso. Né? Então, a informação é essa. Quem estiver realmente voltado para isso, né, é um processo super importante, é um processo da nossa vida, da nossa existência, e esse movimento faz com que as pessoas ingressem nas linhas de tempo correspondentes ao seu próprio trabalho. Então, as linhas de tempo, elas estão sempre disponíveis, mas se a gente não entra num processo desse, a gente acha que a linha do tempo vai vir até nós, né? E não, né? Nós temos que ingressar, porque somos nós que nos coligamos a ela através do nosso movimento interno. Então, tudo está disponível, mas a gente precisa ter uma atitude, uma ação. Né? Então, a gente continua com a questão de meditações, todos esses trabalhos são super importantes. Eles vão, o que eles vão? Eles vão atuando internamente para levar a esses processos de compreensão das iniciações. Então, todas as coisas estão interligadas e todas auxiliam para a mesma coisa. O objetivo é a evolução, né, a evolução humana dentro da evolução cósmica. Então, o objetivo é a nossa consciência humana tem que se integrar num plano maior. Por quê? Porque esse plano maior está descendo, gente. O plano cósmico está descendo. Então, a gente não pode ficar preso a uma coisinha humana, porque o plano cósmico está vindo e a gente vai ter que ter uma visão cada vez maior para chegar nesse avatar, que é o objetivo, né? Então, o avatar, ele é um ser cósmico. Um ser cósmico. Então, ele entra num nível de participação nas comunidades galácticas. Ele entra num nível de participação do cosmos, né? Então, dependendo do nível de conhecimento e consciência de cada ser, ele pode acessar, gente, ele pode acessar civilizações, ele pode acessar conhecimentos que ele jamais poderia imaginar. Né? Então, por isso que é maravilhoso, né? E é extremamente motivador um processo desse, né? Por quê? Porque quanto mais você se conhece, quanto mais você se aprofunda, mais acesso você tem. Né? Então, você vai acessar conhecimentos que você jamais podia imaginar quando você estava ali, somente vendo aquele mundinho tridimensional. Então, a expansão está acontecendo num processo gigantesco, né? Muito rápido, para que a gente consiga integrar o humano, né? Toda essa vida humana, a uma vida cósmica. Então, entendendo que a Terra, ela vai se tornar um planeta sagrado. Né? Então, entre o movimento de como ela está hoje e ela se tornar um planeta sagrado, nós temos aí pouco tempo. Por quê? Porque o momento em que a Terra decidiu, né? Falou, chega de brincadeira aqui nesse planeta, né? O que essas pessoas estão fazendo? Destruindo o planeta. Então, no momento em que sacudiu tudo e a decisão foi tomada, tudo entrou em alinhamento
de frequências para a consolidação do plano original, que era o plano original, era que a Terra fosse um planeta evolutivo, né? Então, esse plano, ele continua existindo. Obviamente que ele passou por adaptações em função de que ninguém imaginava que o planeta ia chegar num nível de destruição tão grande como chegou. Então, para a gente reconstruir tudo isso, obviamente que o plano teve que ser revisto, né? Então, se eu imaginei que o plano evolutivo ia ser de um jeito, considerando que os seres, que ninguém ia destruir, né? Mas teria alguma coisa, mas não tanto, o plano precisou de passar por toda uma revisão, porque a destruição, guerras e tudo, que ainda existem, né? Elas precisam ser totalmente revisadas, totalmente reorganizadas, totalmente refeito para poder atender ao mesmo plano original, mas com tarefas diferentes. Por isso que cada um de nós e a quantidade de pessoas é muito maior. Então, por que tem gente de tudo que é lugar? Pela disfunção do planeta, né? O nível que chegou de destruição, de desarmonia. Então, mais seres, mais pessoas precisam atuar para ajudar nisso. Então, todos nós e todos os seres humanos que estão aqui estão entrando nesse processo para colaborar, né? Cada ser humano que faz o seu processo é inimaginável o impacto disso. Por quê? Porque se a gente não tiver mais pessoas fazendo esse processo e colaborando, a gente não consegue consolidar essas linhas do tempo e seguir o nosso caminho. Por quê? Porque um ser que veio, que está a serviço, ele continua o seu trajeto, mas não sabemos até quando a gente vai ficar aqui, né? Então, o ser que está a serviço não se sabe, nunca se sabe, porque não tem exatamente, né, no estado de dito, olha, até a data tal, não tem, né? Então, tudo a gente tem que ter aquele ponto de fé, né? Até quando? Como é que vai ser? Então, cada pessoa que está servindo, está trabalhando nesse processo, ela está ali para determinadas tarefas e ter uma agenda. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, porque é esse momento que nós temos e é esse momento que está sendo solicitado a transferência dessas informações, onde as pessoas tragam as suas perguntas do seu próprio processo. Então, a ideia não é debate, gente. Não é debate, não é nada disso. A ideia é pergunta que vem de dentro e aquilo que realmente é necessário, fundamental, aquilo que pode destravar coisas, aquilo que pode ajudar a colaborar, né? E que pode colaborar com outros, né? Evidentemente que todos nós, sempre, muitas perguntas que nós temos, outros também têm, né? E são semelhantes. Então, o objetivo é a gente disseminar, a gente participar, a gente estar disponível, então estamos disponíveis para esse trabalho. Por quê? Porque não há tempo para a gente ficar perdendo. O tempo é valiosíssimo nesse processo e a mensagem é: todo mundo tem que entrar nessa onda, né? E nessas linhas do tempo que nos levam à evolução, né, a um conhecimento mais amplo, porque o planeta inteiro vai fazer parte, já faz, né, do sistema solar, só que nós vamos ter que ter esse reconhecimento. Então, para a gente reconhecer que o planeta Terra faz parte do sistema solar, a gente tem que ter o contato, a comunicação com outros seres de outros mundos, de outras órbitas, para perceber que fazemos parte de um sistema solar e não, a Terra não está isolada sozinha. Então, esse é o movimento de cada um, mas que cada um traga essa disponibilidade no coração, né? Esse reconhecimento de que a nossa alma, nossa consciência e todo esse movimento interno é o que vai levar o nosso destino. Então, a nossa origem, o nosso destino, a gente, obviamente, tem um caminho, né? Tem um caminho para percorrer. Como a gente vai percorrer esse caminho? A gente tem que ir fazendo, e percebendo, e disseminando, e se integrando. É com essa pessoa, então eu vou perguntar.
tem que ir se integrando, tem que ir fazendo. Então, não ficar de fora, né? Só pensando, será? Não. É interagir, é atuar, é ir participar, fazer. Então, a atitude é muito importante. Por quê? Porque ela destrava o processo interno. Então, muitas vezes a pessoa fala, ai, não sei se eu devo perguntar, ai, não sei se eu... Ai, como é que eu vou perguntar? Ai, e existem todos esses obstáculos. Tem que ser removido, gente. Por quê? Porque um movimento desse, a pessoa destrava coisas que ela ficaria ali, perdendo tempo à toa. Então, vamos nos abrir, né? Abrir na nossa mente. A mensagem superior é abra a mente, abra o coração, se permita interagir, né, com as pessoas que vieram para esses trabalhos, que estão aqui disponíveis. Por quê? Porque esses são canais que estão sendo preparados para isso. E vai acontecer. Em cada momento vai acontecer um determinado tipo de serviço ou necessidade, que também não é programado à risca. Vem, acontece e a gente vai fazendo. Então a necessidade hoje é de a gente reconhecer quem somos e participarmos ativamente desses processos para colaborar uns com os outros. Né? Então, no momento que servimos de canal para uma informação, pode vir informação que a gente nem imagina. Então, é isso que está sendo colocado. Estou sendo preparado para servir esse canal, por quê? Porque um ser que pode fazer uma pergunta, pode vir uma resposta além daquilo que a gente estava imaginando. E que nós, e com isso, aquele ser vai ser o encarregado de repente, descobrir coisas, trazer coisas. Por quê? Porque é um movimento de um interno com o outro. A movimentação interna, gente, ela não acontece só no visível, né? Quando falamos diretamente com alguém ou não. Ela acontece no invisível. Por isso que quando a gente começa esse processo de iniciação e vai reconhecendo nossos grupos internos, muitas vezes eles se manifestam. A gente encontra a pessoa, ela se manifesta. Uma pessoa, 5 pessoas, 10 pessoas que faziam parte do nosso grupo interno e elas são materializadas. Em outros casos, não. Em outros casos, eles continuam internos. São contatos, comunicações internas, mas que a gente não encontra. Né? E isso tudo é orquestrado pelo plano superior. Por isso que esse movimento que está sendo feito agora, que está sendo solicitado, é um movimento que faz com que nós, de alguma maneira, integre pessoas que estão nesse processo também e que venham trazer informações a partir das suas próprias perguntas. Entende, gente? Então, a pergunta, quando eu faço uma pergunta, né, eu faço uma pergunta, aquele canal serve de resposta, aquela resposta pode trazer para aquele ser mais do que uma resposta. Por quê? Porque ele está servindo de um canal de uma outra hierarquia e ele não está sabendo ainda. Então a gente começa a coligar esses mundos, coligar essas pessoas. Coligar significa integrar as pessoas para o bem maior, para o bem comum. Então essas egrégoras vão se ampliando e nós vamos fazendo parte do plano cósmico. Então não resista a participar. Participar de um plano cósmico é a maior obra que a gente nem poderia imaginar uma coisa dessa, né? Porque é uma dádiva, né? Você participar de um plano maior, você fala, a Terra ficou pequenininha, desse tamanho, sendo que antigamente via a Terra como uma coisa gigantesca. Meu Deus, a Terra é um planeta enorme. De repente o planeta ficou pequenininho diante do cosmos, diante da dimensão que a consciência chegou num nível de expansão gigantesco. Então é isso que nós queremos levar, né? O planeta, nosso planeta que estamos vivendo hoje, a Terra, é uma dimensão de tudo o que nós carregamos dentro de nós. E nesses movimentos, muitos, acontecem de a gente encontrar nossos irmãos. Então, gente, é muito importante, né? Então, vamos nos abrir, né? Vamos perceber que a gente não está sozinho aqui, não tem ninguém sozinho, e vamos participar, né? Então, de alguma maneira, a gente vai interagir.
recebendo, né, as perguntas e transmitindo as respostas de acordo com aquilo que vier, porque não tem nada pronto, nada pronto. Tudo é um movimento energético, entendendo que o movimento energético traz a informação, né? Então, energia igual a informação igual a conhecimento. E o que vem para um pode não ser o que vem para o outro. Por quê? Porque cada um é uma peça única. Então, a tarefa que um tem, o conhecimento que um precisa expressar, o que precisa expressar, é diferente do outro. Pode ser parecido. Você fala, mas acho que eu já vi isso em algum lugar. Mas a forma como está sendo colocada é outra. Por quê? Porque aquele ser tem aquelas pessoas que entendem daquela maneira. E assim a gente vai criando as conexões, vai ampliando. Então, disseminar isso é fundamental, fundamental. Hoje você tem uma quantidade enorme de pessoas que não têm ideia de nada disso. Não tem nada, não tem nem ideia que isso existe. E elas não podem ficar de fora, não podem. Então, fazer chegar isso de alguma maneira é fundamental. Por quê? Porque todos os seres precisam saber disso, independente do que vai fazer com isso. Desenvolvimento espiritual, evolução, não sei. Independente do que a pessoa vai fazer com isso, ela precisa saber que existe. Né? Você não pode mais ter um ser humano que esteja fora desse circuito. Né? Não pode, porque ele vai ficar na idade da pedra. Né? Imagina quando chegam os seres cósmicos, né? O nível de como é que fica tudo isso. Né? Então, é importante a gente estar com o coração aberto, mas, em primeiro lugar, a mente. Né? Então, a mente precisa se abrir para isso, porque senão o coração não se abre. Se a mente fica ali dura, o coração não responde, e é só através do coração que a gente consegue uma conexão mais ampla, uma conexão cósmica, uma conexão que você consegue expandir o seu mundo. Senão o seu mundo vai ficar cada vez menorzinho, porque a energia vai dificultar ao invés de ajudar. Porque se eu não acredito, a energia dificulta. Se eu acredito, a energia ajuda. Então esse movimento tem que ser feito por cada um de nós. Gratidão.